Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Todo mundo aí. Deem um oi para mim, só para saber se está tudo ok aí. Se estão me ouvindo. Como é que está o áudio? Como é que está a imagem? Tudo tranquilo? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, então. Eu queria hoje mostrar para vocês um detalhezinho aí que esse livro aqui novo da URGS, ó, que é o Caderno de Memórias Coloniais, eu recebi ele, na verdade eu baixei ele em PDF, né, porque eu costumo fazer videoaula, baixo o PDF para não ficar digitando tudo. Só que eu vi que tá todo mundo, né, se trocando, passando os PDFs, enfim. Só que eu fui ver o PDF que está disponível, é um PDF ainda do livro, é a mesma capa, mas era da editora Ângelos Novos, lá de Coimbra, Portugal, porque ela é, enfim, moçambicana, né? E aí o que aconteceu é que esse PDF só tem 43 capítulos, e eu não sabia que no decorrer das edições subsequentes ela foi colocando mais capítulos, foi melhorando o livro. Dá para ver assim, início de frase que ela muda uma, duas coisinhas, final de frase ela coloca uma frasezinha de impacto. E aí agora eu consegui ver isso aqui, porque qual foi meu espanto, né? No meu PDF estava 43 capítulos, aí eu fui olhar aqui 52, eu digo, opa, de onde é que surgiram esses 9 capítulos novos, né? Aí eu fui ver, por exemplo, no PDF, o que seria o capítulo 9, por exemplo, aqui ela já colocou mais dois ainda antes de chegar no 9, né? Então, agora eu tenho que estar refazendo aqui todo o resumo, enfim, porque tem coisa nova aqui. Então, o PDF, esse alguém baixou, do caderno de memórias coloniais, ele tá, não é que esteja errado, mas ele sofreu alterações, sofreu acréscimos de capítulos, e eu pude ver também, né, que eu digitei um trecho, por exemplo, do, do caderno, assim, para ver se eu conseguiria, né, pegar ele e tal. Eu acho que tem algum site só que consegue ele ainda nessa versão aqui mais, pelo menos é a última, 2019, tá ali, né? Já com uma outra editora, que é a Todavia, de São Paulo. O nome da editora é o Nexo, é Todavia. E aí eles pegaram a mesma capa, tudo igual, só que ela acrescentou coisas. Inclusive nesse PDF tem uma entrevista da Isabela Figueiredo que não consta nesse livro aí, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo aí, quem pegou, por exemplo, o PDF, resolveu dar uma acelerada em casa, ler alguma coisinha aí, acalma, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente está com esta aula aqui, a aula sobre romantismo. Só me deem um oi aí se o slide está passando. Só me deem esse oi aí, só para saber se o slide passou. Tá, então vamos lá. Vamos para o romantismo. Bom, então o primeiro detalhe que vocês têm que lembrar aqui, né, já que a gente está entrando no romantismo, é que o Brasil passou por 300 anos de uma literatura que a gente chama de literatura colonial, e essa literatura colonial, você sabe, né, que abrange a literatura informativa, o barroco e o arcadismo. Então, durante 300 anos, o Brasil viveu uma literatura que era do Brasil, Brasil, mas não é Brasil independente. Então, sempre vai ter a ponta do colonizador muito forte, aí não que o romantismo não tenha, mas ali é muito visível quando nós pegamos, por exemplo, a literatura informativa e quem faz a maioria dos textos é exatamente os portugueses, né? Eu botei toda, quem quiser entrar lá no canal, Leituras Obrigatórias no YouTube, eu botei lá também a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Uma detalhada assim na carta de Pero Vaz de Caminha, já que a gente passou por feriados agora, essa questão toda, né? Enfim, então eu fiz uma análise da própria carta de Pero Vaz de Caminha, que vocês sabem que ela vai gerar paródias, enfim, reescritura, textos, pinturas e tudo mais, né? É um texto importante de nosso mundo aqui, a carta de Pero Vaz de Caminha. Depois a gente foi para aquilo que alguns críticos chamam de arremedo de barroco. O que é um arremedo? Existiu, mas existiu com uma, duas pessoas ilustradas, enfim, né? E depois a gente passou por um período chamado arcadismo, que não é dos melhores, vocês sabem disso, tá? Tem alguns bons momentos, como algumas liras da Marília de Dirceu, alguma coisa do Uruguai, alguns poemas do Cláudio. Não foi aquele movimento, meu Deus do céu, ele se caracterizou por ser exatamente um movimento convencional, fake, falso, artificial, em que eu uso pastores, ovelhinhas, cajado,
do arcadismo, e vocês sabem que sim, com o Uruguai, tá? Que é a leitura obrigatória lá da Federal do Paraná. Não, desculpa, Santa Catarina, né? Santa Catarina, até me confundi agora, tá? Outro detalhe, tem momento de sátira com as cartas chilenas também, então a URGS gosta de chegar por aí, olha, teve momento de sátira no arcadismo, porque na nossa cabeça fica tão somente o Gregório como o grande figurão da sátira poética, mas não, teve também as cartas chilenas no período do arcadismo. No romantismo a gente não costuma falar muito de sátira, mas teve também sátira dentro do romantismo, tá? Mas a gente vai ver agora alguns outros detalhes. Muito bem, aí o romantismo nós dizemos que ele tem essas datas aqui, tá? 1836 a 1881. E lembrando, por que as datas? Alguma obra iniciou o movimento, algum momento histórico importante. Aqui quem abre é um cara que está lá, basicamente, né, escrevendo um livro de poesia chamado Suspiros Poéticos e Saudades, que é o Gonçalves de Magalhães. Nós não estudamos o Gonçalves de Magalhães. Nessa primeira geração vai ter um cara mais importante que ele, um poeta chamado Gonçalves Dias, tá? Mas fiquem sabendo que o Gonçalves de Magalhães ele vai fazer o primeiro livro, que é o livro romântico de poesia, chamado, então, Suspiros Poéticos e Saudades. E por que a gente dá o fim do romantismo em 1881? Que, na verdade, não é um fim, é um enfraquecimento, porque em 81, o Machado, que era romântico, o Machado lançou 4 obras românticas, tá? O Machado, que era romântico, ele publica as Memórias Póstumas de Brás Cubas. E no momento que ele publica Memórias Póstumas, é um outro mundo na literatura brasileira. A gente pode dizer o seguinte, a gente virou adulto. O Brasil vira adulto em 1881, certo? Então é uma literatura muito recente brasileira de qualidade, porque o romantismo ele foi, eu sei, ele é bom no sentido de ser uma escola formadora, sabe? É como se fosse aquele teu cursinho muito bom, aquele teu colégio muito bom que há de te preparar para um futuro bom, que vai ser o realismo, o naturalismo, o modernismo depois, mas ele é um período um pouquinho mais adolescente, a gente sabe, né? Então a literatura vem mais nesse sentido mais de idealização agora dentro do romantismo, tá? Bom, então aqui, né, nós tivemos na Europa, isso aqui os professores de história vão acabar falando, mas vocês enquadrem aquele contexto da Revolução Francesa, aquela questão da democratização na arte, essa espécie agora de uma arte mais democrática. O romantismo vai ser essa arte liberal, e a gente costuma dizer que o romantismo, então, é um filho dessa nova burguesia aí, tá? E o romantismo, então, é um movimento francês, como vocês vão ver, que a maioria vai ser francês. O romantismo é um movimento alemão, tá? E aí dentro desse movimento alemão, que era chamado de Tempestade em Ímpeto, eu não sei aqui o nome original em alemão, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, né, de uma obra que causou um tumulto na época, foi até proibida de circular, que foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Ela é mais conhecida como Werther, mas é Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? E o Jovem Werther é aquele gurizão apaixonado que troca cartas com o amigo dele, é um romance epistolar em forma de cartas trocadas, e ele vai mostrando, né, o quanto ele chega na cidadezinha para, enfim, né, para ficar ali, e ele vai num baile, aquela coisa toda, e, tipo, chegam para ele e dizem, cara, tu pode se apaixonar por qualquer uma dessas 200 mulheres aqui, menos por aquela ali, que é a, quer dizer, fica legal o nome dela, né, a Charlotte. Agora traduz para o Brasil, fica Carlota, tá? Enfim, então, dizem, ó, não se apaixona pela Carlota. E o que faz o Werther? Tipo, 199 mulheres para se apaixonar, ele se apaixona pela Carlota, que está com o Alberto. Ou seja, já de cara a gente tem um grande tema que nós vamos trabalhar no romantismo, que é o amor impossível. Aquele amor de idealização, aquele amor que a mulher está lá em cima, tá? Está num patamar muito acima, está no andar, está no 10º andar e eu estou no térreo. Eu não tenho como tê-la, eu não tenho como, a não ser ficar chorando esse amor, aquela questão platônica de idealização, enfim, de mostrar os meus sentimentos frente ao amor, que vai ser um amor impossível, tá? Então, reparem que o primeiro grande tema de uma obra romântica aqui é o amor, e não é à toa, vocês olhem o nome do movimento, é romantismo. O romantismo fala de amor, o romantismo fala de sentimentos à flor da pele. Ou seja, se nós vínhamos de um arcadismo, agora vocês vão ter que lembrar, um arcadismo que tinha um amor comedido, pé no freio, segura, não te exalta, tudo tem que ser pincelado com a razão. Aqui não, aqui é emoção à flor da pele. Então, nós já temos um detalhe aqui. E o Werther, né, nessa ideia dele de que ele não vai conseguir ficar, então, com esse amor, né, enfim, ele acaba cometendo suicídio. Por que o livro foi proibido?
Porque vocês imaginem o poder de influência que tinha um livro, né? Até hoje ele tem, mas claro, menores proporções hoje, né? A gente tem hoje músicas que, enfim, levaram pessoas a cometer suicídio, séries, filmes, nós sabemos disso, né? Agora, naquela época, que tu não tem nenhuma imprensa ainda bem edificada, que tu não tem um filme, tu não tem o cinema, tu não tem, né, nada disso ainda bem definido, o livro todo mundo lia, e jovens, claro, com aquele relacionamento impossível, se olhavam, se refletiam no Werther e cometiam também o suicídio. Então essa foi uma obra que foi proibida durante alguns meses, até hoje, você sabe, né, quando se fala no Werther, se fala no amor impossível, se fala na questão do suicídio aí, mas um suicídio por amor. E o romantismo também, ele não ficou só na literatura, né? Ele teve música romântica, ele teve artes plásticas, teve todo um conjunto aí, tá? Bom, e o que eu quero que vocês cuidem aqui? Quando a gente fala de romantismo, tem algumas características importantes, como o individualismo e o subjetivismo. Se antes era a razão cerceando tudo no arcadismo, a partir de agora, o individualismo, o subjetivismo, ou seja, eu sou a pessoa a decidir tudo, eu movimento o mundo, tudo está centrado em mim. Então, nós temos um individualismo excessivo a partir de agora. E quando a gente fala em subjetivismo, entendam, é o sujeito, a gente não tem a palavra sujeitividade, é subjetividade, é o eu colocado ali. E vocês sabem que este eu, ele pode ser tanto um eu vitorioso, e aí vamos pensar assim em eus vitoriosos, né? Bom, vamos pensar assim nos romances. Quem já leu a Moreninha? É um eu vitorioso. Carolina e Augusto termina um final feliz. Quem já leu Memórias de um Sargento de Milícias sabe que é um eu vitorioso. No final, Leonardinho, mesmo sendo aquele malandro, ele vai se ajeitar no final, vai ficar com a Luizinha, né? Senhora do José de Alencar, Aurélia Camargo e Fernando Seixas, no final ficam juntos, é um eu vitorioso. Mas nós temos também aquele eu oprimido, que vai se dar mal, certo? Porque a gente não tem só finais felizes quando falamos de romantismo. Nós temos também aquele eu oprimido, aquele eu que vai tentar fugir para alguma coisa. Aí vocês estão lendo Úrsula, 10 mortes, tá? Pega lá a Inocência do Visconde de Toné, mortes. Pega o próprio Seminarista do Bernardo Guimarães, morte. Então começa a ter alguns finais que não são finais de eu vitorioso, é um eu oprimido, um eu que vai se arrebentar muitas vezes, tá? Sentimentalismo faz parte do romantismo. A partir de agora, os meus sentimentos me dominam, as coisas, eu não fico olhando para a razão, mas primeiro eu olho para o coração. O meu coração é o meu guia. Se antes, por exemplo, lá no arcadismo, a razão é propriamente um guia, né? Tudo baseado no iluminismo, eu tenho agora o sentimentalismo. O sentimentalismo ele começa a partir de agora a ser muito mais forte, tá? A maioria é um eu oprimido. Olha, eu vou dizer para vocês que nos poemas acho que predomina um eu oprimido, tá? Porque a gente vê muito a segunda geração mal do século é muito para baixo, muito melancólica, a gente sabe disso, a gente vai pegar nesse primeiro momento a poesia, vocês vão ver isso. Quanto a romances, depende, os romances de primeiro momento, eles são de final feliz. Agora, os de segundo momento de transição já começa a ter um pouquinho de, né, de mais tragédia. Eu sei que, por exemplo, pega lá assim, a Escravizaura, que é de 75, o finalzinho do romantismo, ele vai lá e faz um livro para, né, uma escrava fake também, escrava branca, idealizada, enfim, e termina num final feliz ali. Mas eu acho que nos poemas a maioria é mais oprimido, tá? Tanto é que nós vamos ter esse eu oprimido fugindo para tudo quanto é lugar, quer para um passado, para uma morte, o escapismo, como a gente chama, mas nós temos esse eu muito oprimido, sim, principalmente nos poemas, tá? Nos romances depende de como vai ser o final deles. A gente sempre pergunta, né, como é que é o final do romance. O Úrsula, vocês viram, né? O Úrsula, todo mundo ali é um eu basicamente oprimido. O Fernando é oprimido, a Úrsula acaba, né, naquele mundinho dela ali se oprimindo também, então muita morte, muita coisa que não dá certo. Então tudo depende do autor, tá? Vocês têm que ver o autor. Os autores de primeiro momento, pela independência, eles gostam de frisar uma coisa de romance, uma coisa mais feliz, mais alegre. Os poetas já não tanto, tá? Bom, aí quanto ao culto à natureza, vocês não podem esquecer, isso aí é repeteco, tá? Se eu quero idealizar a minha amada, com o que eu comparo? Tá? Eu vou comparar com aquilo que eles acham que é a perfeição. E o que é a perfeição? É a natureza. Comparar uma flor, a uma rosa, ao sol, à lua,
seja, esses estados da alma são comparados muito com a questão da natureza. A natureza é tudo que há de perfeito no mundo. Claro que se pegarem no Renascimento, eles gostavam muito de comparar, por exemplo, uma mulher a uma deusa da mitologia, a Circe, Vênus, essa coisa toda, mas também nós temos aqui a questão envolvendo principalmente o culto à natureza. E aí uma natureza que vocês têm que cuidar, eu acho que até falei para vocês já, né? Teve uma questão que foi da FUVEST, que ela perguntava qual era a diferença entre a natureza do romantismo e a natureza do arcadismo. E a natureza do arcadismo, ela se caracterizava por ser uma natureza forçada, uma natureza fake, artificial, num Brasil que estava pau pegando ali em Minas Gerais, ciclo do ouro. E já o romantismo, ele tende a idealizar essa natureza e falar de uma natureza verdadeira, mas idealizada, mas é mais cor local, é mais Brasil. Eu vejo mais Brasil no romantismo do que no arcadismo, vocês sabem disso, tá? Então esse é o detalhe. Muito bem. Voltando aqui. Evasão. Isso aí vocês vão ter que marcar como um fator importante, tá? Evasão. E o que que a evasão é? Evasão é a fuga. Evasão é o meu escapismo. Ou seja, se o mundo não tá bom para mim, poetas vão decidir para onde é que eles vão fugir, tá? Por exemplo, tem gente que foge para a morte. O Álvares de Azevedo era o maior representante disso, do amor e morte, né? Ou seja, a vida não tá boa, eu quero a morte. Eu desejo a morte. Ele pedia insistentemente nas obras a questão dele, nos poemas, a questão da morte, né? Claro que eu sei que ele estava dentro daquele, ligado àquele mundo do mal do século. O Casimiro de Abreu, por exemplo, meus 8 anos, ele pede a fuga para o passado. Ó, eu não quero esse mundo de meus 20 anos, eu quero meu mundo dos meus 8, que eu era inocente, certo? Então tem gente que... não sei se vocês já ouviram falar num poema do Manuel Bandeira, chamado Vamos Embora para Pazárgada. O escapismo dele é criar um mundo imaginário, um país imaginário onde ele possa ser feliz. Então, o escapismo depende muito do autor, certo? Tem gente que escapa para um sonho, para uma fantasia, para um país imaginário, para a morte, para o passado. Enfim, nós somos nostalgia, nós temos essa questão do escapismo. Às vezes o mundo não está bem, eu tenho que pensar em alguma coisa, tenho que fugir para alguma coisa, tá? E, pessoal, outro detalhe, idealização, tá? O que que é idealização? Lembrem da palavra ideal. E como é que eu torno uma coisa ideal? Pintando ela para se torná-la essencial e ideal. Então, para isso, eu vou usar uma linguagem extremamente adjetivada. Olha, se vocês colocarem um trecho da Moreninha, do lado de um trecho do Memórias Póstumas, vocês vão ver que o Machado de Assis, ó, corta, seca adjetivos, basicamente. Para ele é uma linguagem muito mais direta, objetiva. Se numa linguagem romântica, eu vou mostrar isso para vocês quando a gente chegar na Moreninha, né? Se eu pego, por exemplo, para caracterizar uma personagem, é a mais linda, maravilhosa. Eu despejo, eu ando com uma sacola de adjetivos. Bom, vocês estão lendo Úrsula e vocês vão ver, é uma sacola de adjetivos. Úrsula, até eu cheguei a contar, no Úrsula tem 112 Os, aquele ó, aquela interjeição, ó, todo personagem, ó, sabe aquela coisa muito subjetiva, aquele meu estado de alma a todo momento. Então, eu acho que em alguns momentos chega a ser chato, porque quando a gente passa de determinados momentos de um nível de leitura e lê bastante, o romantismo ele fica muito artificial, muito... É, aquela encheção de saco dentro da linguagem adjetivada, tá? E mais, tinha mais um detalhe. Se vocês pegarem, por exemplo, Senhora, do José de Alencar, ou as obras do José de Alencar, ele está antes da TV. Depois de 1950, quando surge a TV no Brasil, os escritores baixam um monte a descrição. Não precisa mais estar descrevendo tanto se eu tenho a TV para isso. Tá? Até vocês já viram, por exemplo, narradores de futebol dizendo por que eles não ficam narrando igual narradores de rádio, porque tu tem a TV ali, tu tem a imagem, então tu vai ali só, vai comentando basicamente, né? Enquanto em rádio é aquela pressão a todo momento não para nunca. E se pegar antigamente os livros românticos, não tinha TV, meu Deus do céu, tu entra numa sala, é 5 páginas para descrever a sala, tintim por tintim, todos os detalhes. Quer dizer, isso vai perdendo um pouco. Quando eu pego para ler um livro romântico, por exemplo, fazer um resumo, eu já vou pulando todas aquelas partes. Eu já sei que vai vir 3, 4 partes de descrição, aquilo não precisa, tá? Mas então vocês têm que marcar aí, tá? O que caracteriza a linguagem de Úrsula como leitura obrigatória e desses poemas, todos que a gente vai ver agora, dos romances, é a linguagem adjetivada. E claro que vocês estudam língua portuguesa, sabem qual é a função do adjetivo, ele vai caracterizar, ele vai qualificar um substantivo. Então ele está ali para qualificar. Não importa, né, se qualificar para o bem ou para o mal. Enfim,
Ele é uma pessoa legal e não é uma pessoa legal, não interessa, tanto para o bem quanto para o mal. O adjetivo ele qualifica. Então, a todo momento, vocês vão ter essa linguagem adjetivada aqui, tá? Bom, quanto ao Brasil, vocês vão ter que lembrar que tem um fator importante, tá? Que é a chegada da família real em 1808. E aí, quando chega a família real para cá, ela vai querer ter um pouco dessa badalação que ela tinha em Portugal. Então, ela vai querer ter um padrão de vida parecido com o de Portugal, claro. Então, ela vai ter aqui a questão de liberar a imprensa, entenda, não é uma imprensa liberada para o Brasil todo, é a imprensa régia, certo? Tanto é que antes de 1808, não se esqueçam, antes de 1808, qualquer livro no Brasil para ser publicado tem que ir para Portugal, Portugal liberar e aí vem para o Brasil. Então, nós vamos ter o primeiro livro agora brasileiro lançado no Brasil por editora brasileira, não editora, né, livraria, como eles chamavam, que é a Marília de Dirceu. Repare, a Marília de Dirceu foi lançada há 20, 30 anos atrás, mas só agora é o primeiro livro brasileiro publicado no Brasil. Tá? Então, a gente levou 300 anos sem ter imprensa. Fiquem sabendo disso. E aí vocês vão ter que lembrar como é que os Árcades publicavam. Ia para Portugal, voltava para cá e publicava, né? Ou seja, mandava para Portugal, lá Portugal publicava, deixava-se a entrada e vinha. O Gregório não teve obra publicada em vida. Bom, aí a imprensa é fator importante, a gente sabe disso, né? Uma imprensa mesmo que ainda pequena, mas ela já começa a circular algumas coisas importantes, tá? Surgimento de faculdades. Aí é um fator importante, porque a primeira faculdade do Brasil é 1808, que é medicina lá na Bahia, a Faculdade de Medicina na Bahia, tá? Depois vão ter algumas outras faculdades que a gente vai ficar sabendo muito, assim, porque eles vão estar sempre colocando nos livros românticos, que é 1827, tem a Faculdade de Direito em Recife e São Paulo, e em 1830 a de Medicina no Rio. Turma, não tem outro curso. Basicamente é isso aí. Ou é medicina ou é direito. Então vocês entendam porque até hoje são cursos concorridos e clássicos. E os dois, inclusive, podem usar o status de doutor. Medicina por ser doutor e o advogado por tradição. Tá? Então nós temos esses dois cursos. Quem tinha se formado nisso aí, em medicina, direito, obviamente sabia 3, 4, 5 línguas, eles tinham uma habilidade de aprender língua assim de uma forma gigantesca. Então, se vocês olharem, quem é que são os nossos primeiros escritores românticos? Ou formados em medicina, ou formados em direito. Então, é uma galera muito culta, que tem um conhecimento de mundo avançado aqui, que lia no original as obras. Esse é o detalhe, eles iam no original. Ninguém ali tá, me traduz isso aí. Não, eles iam no original. Eu não me lembro nem se hoje ainda tem tradução do Lord Byron, porque o Dom Juan era, o pessoal lia direto na fonte, tá? Em inglês. Então, essas faculdades agora, lembrando, né? Lembrando que vocês vão entrar em faculdades ou universidades, né? Mas só lembrando, né, que depois tem um detalhezinho de diferença, que a faculdade eram mais esses cursos isolados aí, tá? Então, faculdade só de direito, faculdade só de medicina, tá? E aí, universidade é um complexo maior, né? Tem que ter o quê? 12 cursos de graduação, 3 de mestrado, 1 de doutorado, campus gigantesco, aquela coisa toda. Então, o que seria a universidade? Seria, basicamente, né? A faculdade é um bracinho de uma universidade. Eu, por exemplo, me formei na FAPA, era Faculdades Porto Alegrense, ela só tinha 5 cursos. Ela não era universidade, era a faculdade. Eu fiz a minha especialização na URGS, é universidade. Eu nem sei quantos cursos hoje a URGS oferece, mas tu abre lá o catálogo, tá lá uma penca, né? Tem campus, tem 500 mil coisas, então são conceitos maiores, mas naquela época tu tem cursos isolados, medicina, direito, só para quem tem grana, a gente sabe disso. Quem queria fazer, por exemplo, sei lá, curso de letras tinha, mas tinha na França, belas letras na França. Jornalismo não tinha faculdade, mas tu tinha esse mundo que estava a galera migrando. Quem vai escrever para o meu jornal? Quem domina a língua portuguesa? Quem é que domina a língua portuguesa? Médicos, advogados. Pô, advogado mata pau em língua portuguesa, vocês sabem disso. Olha a cultura que tem um médico, leva toda a grande referência bibliográfica em inglês, em outras línguas. Então, vocês sabem que eram cursos, aí ainda são cursos tops, né? Cursos que nós respeitamos. E desde já eles estavam presentes na nossa cultura aqui, tá? Bom, aí nós temos então esse surgimento de faculdades, tá? Importante, porque vai ter uma galera a partir de agora que vai ingressar para aí. Vocês sabem que são os nossos escritores. Eles vão migrar para faculdades, direito ou medicina.
E aí eu estou tendo o quê? Um processo todo de alfabetização do Brasil crescente a partir de agora, tá? Porque eu sei que pode até assustar o primeiro censo do Brasil, irregular, mas é o primeiro censo. De 1872, diz que o Brasil tinha o quê? 13% de alfabetizados, tá? Ou seja, 87% de analfabetos. Vocês imaginem, então, o que era o público leitor de alguém. E quando eu digo que o primeiro censo tem lá 87% de analfabetos, eu tenho que lembrar assim, pô, então, é analfabetos, deixa eu conversar com vocês agora, né? Se eu tenho uma pesquisa, por exemplo, 87% de analfabetos, eu vou olhar pelo outro lado, 13% de alfabetizados. Aí eu vou dizer para vocês que isso é uma pesquisa meio irregular, né? Feita assim no Rio de Janeiro e tal, mas dizia que tinha 13% de alfabetizados. Agora vocês imaginem, alfabetizado não significa público leitor. Então, se eu lancei um livro, não significa dizer que esses 13% vão me ler. Eles têm até capacidade de me ler, mas eles podem não ser público leitor. Então, tem 13% que tu vai reduzindo, reduzindo, e vocês imaginem, né? Isso era o Brasil do romantismo. Ou seja, nós estamos escrevendo no romantismo para um público sofisticado, que tem dinheiro e que tem esse ensino, esse poder de me ler e me entender. De novo, não é uma literatura que vai abranger, vai falar, vai ter todas as camadas sociais vão me ler, isso não. Mas eu já tenho já esse princípio, né? É importante ter esse princípio de começo aí, que já começou lá no arcadismo, mas agora no romantismo vai ter uma base mais forte, tá? 1822 vocês têm a independência do Brasil. Pessoal, independência do Brasil pode não ser aquela coisa como vocês estão vendo aqui nesse livro, tá? Moçambique é independente, estão correndo os portugueses de lá, tá? Porque a partir de agora o bicho vai pegar lá em Moçambique. Mas no Brasil ficaram vários portugueses, vocês sabem disso, tá? Então, o Brasil a partir de agora é independente. Sendo independente, essa independência, claro, vai ser uma independência mais política, porque a literatura vai continuar a manter muito da linguagem portuguesa de Portugal. Aos poucos a gente vai tendo a nossa própria identidade. Mas o que seria uma identidade? Eu tenho que mostrar uma nova cara. É como se eu estivesse comprando um bar e colocado lá, ó, sob nova direção. A partir de agora, uma nova direção. E uma das coisas que eles não queriam no Brasil quanto à literatura era exatamente o arcadismo. O arcadismo soava falso, soava português. Então eu precisava de um movimento literário que abrangesse exatamente essa minha independência, esse meu amor pela terra, esse amor ao Brasil, amor aos índios também, tá? Que vocês sabem que ficaram massacrados durante 300 anos. E agora vem o romantismo. Então o romantismo ele vai ter um contexto totalmente favorável à literatura, o romantismo no Brasil. Porque vocês imaginem, né? Tu tem um movimento literário, tu tem uma independência. Tá? O país é independente, tu tem que mostrar essa cara. Tu tem faculdades, público leitor, essa nova identidade, um novo gênero, né? um novo movimento literário. O Rio de Janeiro, que está sendo ali a corte, né? Está sendo incrementado, ou seja, o mundo urbano vai se abrindo, vai mandando. Aí vocês sabem, né? Começa a ter também essa incrementação do mundo urbano no Rio de Janeiro. A chegada tudo que é da Europa, vem coisas da Europa, urbanização começa, vão empurrando aquele pessoal mais ali, você sabe, né, para o subúrbio, que vai criar a questão das favelas também nessa 1890, é a primeira favela no Rio, vocês viram um pouco, quem já deu o cortiço sabe, né, que não é uma favela, mas são cortiços que começam a vir, porque eu estou incrementando, estou abrindo, estou botando morro abaixo e preciso me expandir. Bom, e aqui vocês têm um novo público leitor, isso é importante também, tá? Então o romantismo também vai renovar um público. A partir de agora tem um novo público leitor. E esse novo público leitor, ele vai ser caracterizado por estudantes e mulheres. Só que qual é o detalhe das mulheres? As mulheres na época eram chamadas de mulheres casadoiras, porque o estudo era dirigido aos homens, tá? E até eu fiz agora, há pouco, né, interessante, eu fiz agora há pouco um resumo do Quincas Borba, que está sendo pedido lá para a FUVEST. E o Quincas Borba tem uma cena interessante, que vem uma guria da roça, tá? E vem para o Rio de Janeiro urbano. E aí vocês reparem, né, a diferença que é. Pô, naquela época, o que era o mundo da roça, né? Vocês sabem, a roupa é diferente, o falar é diferente, o sotaque é diferente, tá? Os gestos, os costumes, tudo é diferente. Hoje, se a gente for olhar, não tem tanta diferença assim, a gente sabe, né? Mas naquela época era gritante. As peças do Martins Pena, do romantismo, vão mostrar bem isso, esse mundo diferente do mundo rural e urbano. E você sabe que naquela época o mundo rural é maior que o urbano, por óbvio, tá? Mas aí o mundo urbano ele chama atenção, então essa galera tá vindo para cá.
E nesse Quincas Borba aí aparece, né, uma cena que a guria vem, e a guria é bonita, e aí os homens começam a olhar para ela, já dá uma cortejada nela, só que assim, ó, ela ainda tá resistente, para ela o mundo dela ainda é o mundo da roça, e quem tá na cidade, as mulheres, tem que pelo menos saber francês, porque as peças de teatro eram em francês, só para você ter uma ideia, e tem que tocar piano. E aí, claro, a condição da época, né? Esperar que venha alguém ali para casar com ela, ter filhos, e enfim, e esse é o mundo da mulher nesta época aqui. Vai ter algumas contestações, a gente vai ver, mas esse é o mundo, basicamente, por isso que eles chamavam de mulheres casadoiras. E essa mulher aí do Quincas Borba, ela meio que diz, eu não vou estudar francês, para que piano? A minha vida é a roça. Aí chega o Carlos Maria, que é um garanhão do livro, né, o bonitão, e olha para ela e não conhece ela, mas acha ela bonita e tal. E diz, tu poderia ali no piano tocar uma música para mim? E ela fica com uma vergonha, e no outro dia diz, não, eu quero aprender piano. Então ela sabe que o mundo urbano ele era diferente, tá? Então nós temos um novo público leitor agora, que é de estudantes, é de mulheres casadoras, a escolarização está surgindo, tudo é contexto favorável à literatura. E eles têm, nesse primeiro momento, esse compromisso, como eu falei, com a pátria. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de cor local, é tu colocar o Brasil, tentar colocar o Brasil de verdade, pingar as coisas brasileiras, né? Ou seja, eu não vou ficar falando aqui agora da França, eu não vou ficar falando aqui agora da Alemanha, eu tenho que colocar as ruas do Rio de Janeiro, eu tenho que colocar a Moreninha, a ilha de Paquetá que aparece, Memórias do Sargento de Milícias é o Rio de Janeiro, tanto de classes mais baixas, classe média, está aparecendo ali. Então, eu estou colocando a minha vida, a minha cidade nesses livros aí, eu estou dando cor local, está aparecendo no Brasil. Ó, vocês estão lembrados, o primeiro poema que vai se destacar é a Canção de Exílio é Brasil, tá? Eu faço essa adequação aos valores do romantismo europeu, porque eu estou imitando uma estrutura pronta da Europa. Então, não sou eu que estou inventando, estou imitando, mas colocando cor local. Aqui também é importante, viu, os novos gêneros, porque o que nós tínhamos antes? Vamos pensar agora, Brasil colônia, literatura informativa que eu tenho, cartas, relatos, crônicas, diários de navegação, tá? Cartas, é isso que eu tenho, certo? Sem pretensão literária, estou tentando abordar esse Brasil que eu conquistei, certo? Ok, eu achei. Agora, tu pega ali no Barroco, o que tu tem? Tu tem poesia com Gregório ou sermão do Padre Antônio Vieira. Terminou. Tu entra no arcadismo, o que tu tem? Tu tem poesia ou tu tem poesia épica. Terminou. Agora, o que eu digo com novos gêneros? Romantismo vai ter poesia, tá? As três gerações. Vai ter teatro do Martins Pena. Vai ter conto, porque nós temos um livro ali de contos chamado Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, legalzinho até hoje, né? E nós temos também o romance que até hoje é o vencedor da história da literatura brasileira. Literatura mundial. Então, nós temos alguma coisa nesse sentido, tá? Então, os novos gêneros surgindo. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? É como se eu entrasse, por exemplo, na literatura informativa, no barroco e no arcadismo, eu entro num barzinho e o cara diz assim, o que eu tenho para oferecer é uma cervejinha, um refri e um pastelzinho. É isso. Agora, no romantismo, eu entro num restaurante e o buffet ele é gigante, né? Tu quer o quê? Eu quero poesia. Tenho 3 gerações para te oferecer. Teatro eu tenho, tá aqui do Martins Pena. Tá, tem romance? Tenho. Tu quer que tipo de romance? Um romance trágico, um romance de amor, um romance indianista, histórico, urbano? O que tu quer, tá? Tu tem conto? Tenho conto também. Então, repare como o leque se abre, tá? Então, a partir de agora, é importante saber que o romantismo também ele é grandão como movimento literário. Não estou dizendo tanto de qualidade, mas ele é grandão como movimento, porque ele vai ter 500 mil autores. É um movimento que talvez a URGS é o que mais peça autores, é esse aqui. Nós temos o quê? 5 poetas, 5 romancistas, um teatrólogo, soma isso mais uma leitura obrigatória, olha só quanto a galera aqui do romantismo. Cai muito no Enem? Não muito. Cai muito na URGS? Quase sempre uma questão todo ano. Tirando fora a leitura obrigatória do URGS, só que vai cair, tá? Ainda bem que é o último ano dela. Bom, e aqui aquilo que o crítico Antônio Cândido tinha falado, que tinha começado lá no arcadismo, aquele sistema literário de ter autores produzindo obras e essas obras sendo lidas, criando um triângulo aí, né, com o público leitor, agora no romantismo vai estourar.
tá? Vai ter isso aí. De novo, eu sei que ainda é para um público da elite, voltado para a elite, mas esse público vai consumir os livros, sim. A partir de agora eu vou ter vendas de livro, eu vou ter essas livrarias vendendo livros a partir de agora, tá? Deixa eu ver onde eu vou aqui, passei aqui. Aqui eu quero falar com vocês, tá? A partir de agora, isso aqui. Deixa eu marcar. Bom, pessoal, então a partir de agora a gente vai trabalhar os poetas nesse primeiro momento, tá? O romantismo ele é longo, a gente vai pegar ainda semana que vem, mas eu vou começar a trabalhar agora com vocês a geração de poesia. E a geração de poesia ela é dividida em 3 gerações, tá? Então, só para lembrar, a gente está na poesia. Poesia é gênero lírico, aquilo que é feito para cantar. Veremos depois o que é o gênero narrativo com os romances e contos, que é aquilo que é para contar, e depois o teatro, que é aquilo que é para representar, tá? Então, assim, ó, a primeira obra, que é uma obra romântica, é um livro de poesias chamado Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Esse, nenhum vestibular traz, tá? Então, vocês não precisam estar falando nada do Gonçalves de Magalhães, apenas que é aquele cara que introduziu um livro romântico no Brasil, tá? Então, ele é o ponto de início do nosso romantismo, 1836. Aí nós dividimos a poesia em 3 gerações, tá? Se perguntarem para vocês por que a divisão em gerações, vocês vão lembrar. Primeiro, as gerações duram pouco. Por quê? Porque os poetas morriam cedo. Tem uma doença chamada tuberculose que vinha, mas destruía com eles, tá? Medicina precária nessa época, expectativa de vida baixa. Então, vocês imaginem. Quem pegava tuberculose, você sabe, né? Contava nos dedos ali o dia para morrer. Essa é a verdade. Então, a tuberculose era terrível nessa época aí, tá? Bom, o que eu quero contar para vocês aqui é o seguinte. Se perguntarem, então, por que nós dividimos em gerações, vocês vão dizer, ó, nós dividimos em gerações porque os poetas morriam cedo. Então, cada geração tem o quê? 10 anos de vida. Só que, principalmente, as gerações têm temáticas diferentes. Cada geração aborda uma temática diferente. Na primeira, ela é nacionalista, ela fala mais do Brasil, até porque tem tudo a ver. O Brasil foi recentemente independente. A segunda é aquela que vai olhar para a Europa, pezinho na Europa, e tentar captar essa questão toda do mal do século, desse mundo que não vale a pena, dessa sensação de cansaço e tal, uma coisa meio deixa o quarto como estado Amilcar Betegari, aqueles personagens cansados, assim, né? E a terceira é uma poesia social, já no apagar das luzes do romantismo, tu tem um Castro Alves aparecendo, impressionante como ele é bom, realista, mas né, a gente vai ver como é que é a temática dele ali, tá? Então vamos pegar a primeira geração, olha o nome dela, nacionalista ou indianista. Preciso dizer mais? O que ela vai escrever? Sobre o Brasil, e aí tem aquela tarefa de definir uma cara, uma identidade, olhar para o Brasil como nação. A partir de agora eu vou mostrar o Brasil de verdade, no sentido de Brasil independente, idealizado e tudo mais, mas não aquela coisa mais fake do arcadismo, tá? Então ela é nacionalista. Pô, vamos lembrar, Canção do Exílio. E indianista. E o que vai ter o indianismo agora? Vocês vão cuidar, tá? Indianismo é um movimento de valorização do índio. Valorização, tá? Porque assim, o que vai acontecer? Vou conversar com vocês. O romantismo lá na Europa está acontecendo. Ok, está dando as bases aqui para o Brasil. Só que na Europa eles se voltam para onde? Para o começo deles, para a essência, que é a Idade Média. E aí é comum tu ver num livro mais histórico do romantismo europeu, um cavaleiro medieval, o elmo, cavalo, aquela coisa toda, né? Enfim, aquela coisa bem assim, meio Dom Quixote, né? Ok, porque eles tiveram a Idade Média, mas pensa no Brasil, o Brasil não teve Idade Média. E aí o Brasil volta para as origens, volta para as raízes. E o que vai ter que abraçar? Índio. Então, a partir de agora, eles não vão falar daquele índio que era maltratado, por exemplo, lá com Américo Vespúcio, com Hans Staden, certo? Todo mundo falando mal a partir de agora, não. Agora o romantismo é um movimento interno de valorização do índio. Então, toda vez que a gente ouvir falar ó, indianismo, porque esse ismo, ele pode ser doença, né, alcoolismo, mas esse ismo também indica movimento, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo. Então, esse ismo de movimento aqui é um movimento interno, o indianismo. Lembre do cultismo e do conceptismo? Eram 2 vias internas do barroco. E agora nós temos o quê? Uma via interna, exatamente, né,
do romantismo, que é o indianismo, que é esse movimento de valorização do índio, tá? Eu vou ter que valorizar meu índio. Ou seja, esse é o meu habitante primitivo, eu tenho que valorizá-lo, certo? Bom, e aqui a gente entra no Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, se a gente olhar as datas, ele até viveu, tá? 41 anos ali. E ele escreveu primeiros cantos, segundos cantos, últimos cantos, cantos de novo, não se esqueçam, tá? Por que que a gente diz que a poesia é do gênero lírico mesmo? Porque os poetas queriam cantar, é aquilo assim, eu vou declamar e, meu Deus, eu tenho que perceber a sonoridade, a rima, a coisa linda que é uma poesia. É a música deles da época, tá? Então, o que está acontecendo? Pode ver como é que ele dá o nome, né? Primeiros cantos, segundos cantos e últimos cantos. Esses últimos cantos aí está sendo pedido no Paraná ou Santa Catarina. Um deles está pedindo esses últimos cantos aí, tá? Ele tinha dicionário de tupi, só para você ter uma ideia. O Gonçalves Dias, ele mergulhou no mundo dos índios também, tá? E aí, quais são os 3 temas preferencial dele aqui? Primeiro tema, amor impossível. Nós vamos dizer, tá, meio cópia lá do Goethe, dos sofrimentos do jovem Werther, dessa mulher que eu não vou ter nunca, ela do meu lado, só me resta colocar em cima num pedestal e idealizá-la, enchê-la de adjetivos. Sim, é assim mesmo, amor impossível. Segundo tema, indianismo, ou seja, o índio como personagem principal, tentando mostrar esse mundo deles, idealizado, mas o mundo deles. E natureza, vocês vão colocar natureza como nacionalismo também, tá? E eu fiz um destaque de alguns poemas aqui embaixo, ó. Vamos ver se vocês conhecem. Ijuca Pirama, que é um poema longo. Ah, aliás, tem outro detalhe, viu? Essa época começa a ter o seguinte. Como nós vamos ver depois nos romances de folhetim, que os jornais abriam espaço para a literatura, os jornais vão abrindo espaço, né? Então eu vou lá no José de Alencar, de São José de Alencar, olha só. Eu tenho aqui uma meia página para ti. Tu pode fazer um romance semanal que dure um ano, tipo uma série. O Alencar fazia, tá? Fazia esse romance de folhetim. Só que assim, ó, a poesia também havia, mas a poesia é aquele papo, pô, um soneto, tu vai publicar um soneto em 1 minuto, eu leio e terminou. Meu consumo é muito rápido. Então os poetas começavam a ver isso aí, os poetas pensavam, pô, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um poema que tem uma história, que tem uma narração, por isso é um poema narrativo, vai contar uma história. Quem já leu, por exemplo, Navio Negreiro, é narrativo, o Juca Pirama é uma história, é um conto em forma de poesia. Vocês podem até estar perguntando assim, tá, mas então por que não fez um conto? Porque quem é poeta aqui está num outro patamar. Poeta é série A, romancista é série B, nessa época. Poesia está num patamar acima, viu? Então, o Ijuca Pirama é um poema narrativo longo, Leito de Folhas Verdes é do indianismo também, Canção Desírio é de natureza e nacionalismo, Se Morre de Amor é do Amor Impossível, e ainda uma vez, Adeus também é Amor Impossível. Então, eu vou passar aqui uns poemas, tá? E eu só quero conversar com vocês um detalhezinho. O Gonçalves Dias, ele era apaixonado por uma mulher chamada Ana Amélia. Apaixonado, tá? Só que aconteceu, ele queria ficar com ela. Só que a família não queria pela cor do poeta Gonçalves Dias. Ele era mulato. Não queriam, tá? E aí é o seguinte, né? Não aconteceu, ele fraquejou, não foi atrás. E naquela época tinha sim, tu tinha condições de ir para a justiça requerer detalhes sobre o relacionamento, de enfrentar família, certo? Mas ele não fez isso, ele simplesmente, segundo a própria Ana Amélia, ele arregou. E aí ele se casou com outra, mas na mente dele sempre fazendo poemas para Ana Amélia, a paixão verdadeira dele. E Ana Amélia se casou com outro. E tem uma cena na biografia dele que é espetacular, né? Que um dia ele estava em Portugal e ele reencontra Ana Amélia. E Ana Amélia, mas destrói o coração dele porque ela chama ele, digamos assim, de cagão mesmo, né? Ele diz assim, pô, tu tinha tudo para ficar comigo, tá? Poderia ter, lá pelas tantas, metido o peito no meu pai, ter colocado a coisa a fundo para nós nos casarmos e tu não fez isso. Detalhe, eu me casei com um cara mais mulato que tu, negro, e ele lá pelas tantas, né, era mais pobre ainda do que tu. O que acontece? Porque na época tinha a questão da escravidão no Brasil dentro do Roma, né? E o preconceito está nas alturas ali, e aí ele fica muito para baixo, por quê? Porque ele vai olhar para isso aí como um sentimento de culpa, né? Ele não tem enfrentado. E outro detalhe agora, cuidem, viu? O romantismo se dá num movimento em que o Brasil é escravocrata. Algumas obras vão trazer isso, outras não. Então entendam isso. Algumas obras mostram
com perfeição o que é o movimento da escravidão, outras não fazem isso. O Alencar, escravo nem pensar, né? Ou seja, falar da escravidão, não, tá? A escrava Isaura, a escrava branca. Úrsula já é bom nesse sentido. Úrsula mostra a realidade. Navio Negreiro do Castro Alves mostra a realidade, tá? Bom, então botei aqui um poeminha, tá? Chama-se Se se morre de amor. É assim mesmo, tá? Se é o caso, né? A condicional ali, é a conjunção. E o se, ele é, na verdade, o pronome, tá? Então é assim mesmo, aquela conjunção que atrai o pronome. Então fica bem assim, né? Se morre de amor. Então ele vai tentar nos dizer assim, ó, tá, é possível morrermos de amor? Olha o que ele diz, eu cortei aqui o poema, vocês estão vendo, né? Mas é legal, porque ele diz assim, ó, se morre de amor? Não. Não se morre quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos. Ou seja, se vocês chegarem numa festa, olharem para alguém e, num primeiro momento, tiverem esse desejo de ficar com essa pessoa, você vai dizer, isso não é amor. Me desculpe, mas isso não se morre, tá? Pode morrer de amor? Pode morrer de amor, mas isso não é amor, tá? Aí ele, então, listando coisas das quais tu não morre por amor. Só que depois, no final, ele fica tão subjetivo, tão sentimental, que ele vai dizer como é que tu morre de amor. Olha o que ele diz, amor é vida. Amor é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos ao grande e ao belo. Amor é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. E reparem, lembre que o suicídio é um crime, né, contra o teu próprio corpo. Então o que ele diz? O verdadeiro amor é aquele que é capaz até de crimes. Reparem, sentir sem que se veja quem se adora, compreender sem se de ouvir seus pensamentos, segui-la sem poder fitar seus olhos, amá-la sem ousar dizer que amamos, né? E aí no final, depois que ele diz que amor mesmo, de verdade, é aquele amor que tu se entrega de corpo e alma para a pessoa, como se essa pessoa fosse a tua irmã gêmea ali, aí no final ele diz, isso é amor, e desse amor se morre. Então ele dá uma aula dizendo que tudo aquilo que foi superficial não é amor e desse amor não se morre. Agora, tudo aquilo que for aprofundado, isso é amor, e desse amor se morre. Repara onde é que ele está, né? Morrer, mas morrer de quê? Não de doença, de causas naturais, morrer de amor. Olha o que é o romantismo nesse primeiro momento, hein? Aqui, esse Ainda Uma Vez a Deus, ele retrata exatamente, né, esse poema aqui, quando a Ana Amélia encontrou ele em Portugal, tá? E olha a humilhação do poeta, ele diz assim, ó, enfim te vejo, Ana Amélia. Agora, outra coisa, tá? Turma, eu já falei também para você o seguinte, tá? Que quando a gente faz um romance, ele não precisa ser autobiográfico. Eu posso fazer um romance criando qualquer personagem, tá? Eu não vou perguntar para o Machado se o Machado ele era ciumento quando ele criou o Dom Casmurro Mentinho. Aquilo a gente sabe, ele está criando um personagem. Tem um livro ali, o primeiro livro da Lia Luft, que se chama As Parceiras, e atrás do livro ela diz, né? Olha, é comum o romancista no primeiro livro colocar um pouco de biografia e tal, e nos outros não tem mais nada, né? Enfim, mas esse meu primeiro livro não tem nada a ver comigo, a Lia Luft explica. Isso para quem escreve prosa, romances, contos. Agora, quem escreve, olhem bem o que eu falo para vocês, quem escreve poesia nessa época é muito biográfico, escorre biografismo, tá? Bom, até no modernismo estão lendo Adélia Prado, escorre biografismo. Florbela Spunk, escorre biografismo, tá? Dois poetas que estão lendo que escorre biografismo, certo? Então aqui, Gonçalves Dias não foge disso, está escorrendo biografismo. Está derramando, os poros dele são biográficos aqui, ó. Tá? Olha o que ele vai dizer, enfim eu te vejo, Ana Amélia, enfim posso curvar, olha só, curvado a teus pés dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias, os teus olhos afastados, houveram-me acabrunhada não lembrar-me de ti. Então repare, né, ele está dizendo aqui, pô, eu sempre te amei, sofri por não ter esse amor, só que ela está com outro, ele diz isso, és de outro agora, e para sempre. Aquela ideia do casamento, casou é para a vida toda, não tem separação. E eu, a mísero desterro, volto, chorando a meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te de mim, pois me encontras em tanta miséria posto, que a expressão deste desgosto será um crime ante Deus. Repara a humilhação do poeta aqui, tá? Ele está se despedindo dela, porque ele sabe que é impossível, ela está com outro. Aí ele diz assim, adeus que eu parto, senhora. Negou-me o fado, né, o destino inimigo, passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus.
Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida soluçar um breve adeus. Vocês viram que eu cortei o poema, porque ele é extremamente longo, tá? Agora, se vocês estão procurando aí alguma coisinha para tatuar, olha só que verso para tatuar. Esses são versos para tatuar, tá? Aqui, ó, Reação em Cadeia, Fresno, mas assim, ó, Creed, ficam, vai assim, ó, devendo pro Gonçalves Dias, tá? Aqui, sertanejo universitário, não é nada perto do Gonçalves Dias. Vocês vão ver agora o que é o verso. Olha o que ele diz para ela. Tu, Ana Amélia, lerás, porém, algum dia, os meus versos, ou seja, minha poesia da alma arrancados, ou seja, os versos deles são arrancados da alma, de amargo pranto banhados, ou seja, são banhados com o choro dele, mas um choro amargo, com sangue escritos. Reparem que ele está até ameaçando o quê? Uma morte, né? Então confio que te comovas, que a minha dor te apiede, que chores não de saudade nem de amor, mas de compaixão. Então reparem o que é o poema dessa primeira geração aqui no sentido do amor impossível. Ele é extremamente subjetivo, eu me mostro de corpo e alma, e a gente fica pensando, bom, ele vai sair dali e vai cometer o suicídio, porque é o que resta, né? Por quê? Porque é um amor impossível, tá? Então já está bem dito, é um amor possível. Ele diz, és de outro, tá? É um vérter da vida aqui, tá? Indo para cá agora. Bom, isso aqui não precisa nem dizer, né? Vocês conhecem de cor e salteado, tá? Deixa eu voltar aqui. Canção de Exílio. Canção de Exílio eu faço até um teste, eu nunca fiz, mas gostaria de fazer, sabe? Sair na rua. Olá, pessoal, caiu aí, né? Só me confirmem se voltou tudo ok. Só me confirmem se voltou aí. Tá, e me diz uma coisa, eu falei para vocês sobre a Canção de Exílio ou eu começo da Canção de Exílio? Porque eu não sei ali qual foi o detalhe que caiu.
Eu cheguei a começar a Canção do Exílio. Tá. Eu voltei. Porque assim, ó, ele é um clássico, tá, turma? Então, antes de mais nada, a Canção do Exílio, ele é um clássico da literatura, tá? Ele, pô, 500 mil questões, se vocês entrarem na internet, 500 mil questões falam sobre a Canção do Exílio. Olha quantos poetas parodiaram, até o Jô Soares parodiou a Canção do Exílio. Tá? O Drummond fez Canção do Exílio parodiada, o Oswald de Andrade fez, o Mário Quintana fez. Todo mundo faz essa canção. O José Paulo Paes fez a Canção do Exílio facilitada. Então, todo mundo pega aqui e usa esse poema como uma espécie de paródia, tá? Mas aqui ele está na íntegra. Então, assim, eu vou ler agora com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, perguntem, tá? Canção do exílio. Ou seja, vocês sabem o que é um exílio. É quando eu estou longe da minha terra natal, certo? Então, eu estou exilado. Na verdade, ele não está exilado como, por exemplo, sei lá, Chico Buarque, que foi para a Itália, porque a ditadura estava pressionando, o Caetano e Gil foram para Londres, o Fernando Henrique Cardoso, o Geraldo Vandré foram para o Chile. Não é nesse sentido, tá? Ele tinha dinheiro no sentido que o pai botou ele para estudar direito em Portugal, certo? Então ele está em Portugal estudando direito, tá? Agora, qual é o detalhe aqui? Ah, outro detalhe importante, viu? Sabiam, né, que no Brasil tinha faculdade de direito, só que tu tinha uma faculdade de direito lá em Coimbra também, tá? Lá em Coimbra ela já tinha 400 anos, hoje ela tem 600 anos. Aí tu tá pegando uma faculdade, uma universidade que tem 400 anos e uma que está iniciando, tá? Tu tem dinheiro, o país tem a mesma língua, qual é o que tu escolhe? Então, por isso que muitos brasileiros vão para fora estudar. Porque tinha um outro detalhe, quando tu tinha um diploma europeu, tu voltava para cá para o Brasil e tu podia bater na porta dessas faculdades e dizer, olha, eu posso ser professor? Posso ser professor daí? Porque eu tenho um diploma europeu. Então, valia muito esse diploma europeu aqui. Nós sabemos disso. Até hoje as pessoas ficam, né? Assim, ah, mas se eu não fizer na URG, será que na PUC? Qual é a diferença? O pessoal nota isso e tudo mais, né? Nessa época aqui, claro, o diploma europeu tem um valor gigantesco. Então, por isso que muitos preferiam ir para a Europa fazer essa viagem e tudo mais, né? Mas tinha facilidade da mesma língua. E não é igual hoje, por exemplo, né? Que a gente vai para Portugal, a gente fica notando os portugueses falando rápido, mudando pronome, aquela sílaba final bem fraquinha, ou, né? Naquela época, os brasileiros falavam assim também, tá? Tinha muito dessa coisa. Você sabe que no Rio de Janeiro tem esse S, o chiado, né? Enfim, porque é uma herança portuguesa, tá? Então, até hoje, os cariocas falam daquilo ali dentro desse legado, dessa herança aí portuguesa, tá? Então, voltando aqui, vamos lá. Canção de Exílio. Diz: minha terra tem palmeiras, minha terra é Brasil, tá? Minha terra, meu Brasil, tem palmeiras onde canta o sabiá. Ou seja, ele enfatiza a natureza. As aves que aqui, vocês vão cuidar que quantas perguntas tem usando esses advérbios de lugar, turma, tá? Quando é aqui é Portugal. Ou seja, as aves que aqui em Portugal cantam, não gorjeiam como lá no Brasil. Então, toda vez que alguém perguntar aqui e lá, certo? Esses advérbios significam o quê? Aqui, aqui é Portugal ou local de exílio, tanto faz. Lá, Brasil, como ele não diz Brasil, terra natal, minha terra, certo? Porque ele não está usando Brasil e Portugal, mas a gente sabe, a gente faz a inferência disso, tá? Muito bem, então o que ele faz? Ele coloca na balança Brasil e Portugal e sutilmente, de forma não desrespeitosa, né, ele está dizendo que o Brasil é melhor. E é até meio irônico, né? Pô, é melhor e tu tá lá na Europa estudando, né? Mas enfim, mas ele está pagando o preço de um Brasil recém-independente, fazendo esse detalhe dele de ser um escritor romântico, de defender a sua pátria, de colocar nacionalismo e tudo mais. Então ele está fazendo o papel dele de definir identidade, dar uma cara de Brasil, né? Para que todos leiam e amem o seu Brasil, a sua nação. Turma, vocês conhecem isso aqui, ó. Nosso céu tem mais estrelas. Aí reparem que isso aí é idealizar. Claro que isso é uma idealização. Como é que eu vou ficar contando onde é que tem estrelas? O céu não é céu. Só que está dizendo que o Brasil é mais estrelado. Nossas várzeas têm mais flores, nossos campos são mais floridos, os nossos bosques têm mais vida e a nossa vida tem mais amores. Nós somos mais queridos, mais amáveis, tá? Então a pergunta é, ele está não colocando muito como só parâmetro de comparação avacalhando Portugal, mas ele está elogiando o Brasil.
E eu pergunto, eu negritei aqueles 2 versos. Onde é que eles estão presentes mesmo? No nosso hino nacional. Então, se alguém perguntar, o hino nacional foi o hino que copiou a Canção de Exílio ou foi a Canção de Exílio que copiou o hino? Essa Canção de Exílio ela foi escrita em 1843, em Coimbra, Portugal. Só foi lançado em 47 em livro, está nos primeiros cantos. E o hino nacional só foi ter letra para ser colocado mesmo em 1917. Lá na época, quem ganhou, na verdade, foi um poeta parnasiano quem fez o hino nacional, tá? O Osório Duque Estrada. Então, o que vai acontecer? Toda vez que vocês ouvirem o hino nacional, se vocês olharem, vai ter aqueles trechos ali, nossos bosques têm mais vida. Esse trecho aí está entre aspas, tá? Porque é dito ali, né? A gente pegou de um outro poema, tá? Então, sim, teve versos colocados no hino nacional, a Canção de Exílio, certo? Tem isso aí. E, aliás, Canção de Exílio apareceu nesses últimos anos no Enem, falando daquela linguagem mais formal, a linguagem de hino, né, que normalmente é mais formal, mas uma norma bem alta, né? Aí olha o que diz o eu lírico ali. Em cismar, cismar é ficar perdido em pensamentos, assim, ficar boiando, né? Viajando. Em cismar sozinho e à noite, mais prazer eu encontro lá no Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Deixa eu tirar a telinha aqui. Minha terra tem primores. Você sabe que primores são qualidades. Ele não diz quais. Ele é bem genérico, tá? Mas ele diz: minha terra tem primores que tais primores eu não encontro por cá, Portugal. Então o Brasil tem coisas exclusivas que não encontra na Europa. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. E aí ele termina: ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. E agora tem uma parte que eles chamam de bem ufanista. Olha o que ele diz: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para o Brasil, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto o sabiá. Então, por que eles dizem que é um canto de amor à pátria que teve algum dos seus versos incorporados à letra da Canção de Exílio, à letra do hino nacional? Aliás, quando vocês fizerem uma questão, que eu botei aqui umas 10 questões no final, tá? Vocês sabem disso. Não precisa estar marcando, eu mando um materialzinho. No final tem 10 questões. Mas tem uma questão da URGS ali que diz, trata-se de um soneto. Turma, isso aqui não é soneto, viu? Não é soneto. Soneto, 4, 4, 3, 3, 14 versos. Isso aqui extrapolou, não é soneto. É uma forma mais livre, mas não é soneto. Então, quando falarem de Canção de Exílio, já pensem. Paródia, foi feita aos milhares, às pencas, tá? Não fala nada de escravidão. Aqui, lá, aqui, onde ele está escrevendo é Portugal, o local do exílio, lá é Brasil ou terra natal. Fala bem do Brasil, fala da natureza. É não regional, ele é nacionalista, ele fala de todo o Brasil. Então ele é importantíssimo isso aqui, né? A Canção do Exílio, porque ele é um poema clássico. Turma, 1843 ele escreveu, 1847 foi para o livro. Reparem, é um poema que tem já, né, 180 anos, brincando, tá? E até hoje ele continua como clássico. Alguns poemas são clássicos, a gente sabe, né? Como eu falei para vocês, aquele do Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Alguns são clássicos e nunca vão sair desse patamar. Chegou aí, não tem como tirar. Matéria importante agora é essa aqui, ó. O indianismo. Dentro daquele livro chamado Últimos Cantos, tem esse poema aqui, tá? Chamado Leito de Folhas Verdes. Então vamos lembrar, leito é cama, folhas verdes. Então quer dizer que foi feita uma cama com folhas verdes? Sim, porque aqui a gente está olhando para o mundo indígena, tá? Aqui, na verdade, é legal de ver porque você sabe, né, que é um predomínio desse mundo masculino nesse primeiro momento, porque são eles que estão escrevendo a partir de agora, tá? Por isso que a gente tem que cultivar, né, uma Úrsula da vida, porque a Maria Firmina é uma exceção dentro desse mundo aí, a nossa primeira escritora mulher ali, porque é um mundo extremamente masculino nesse sentido de escrever agora no primeiro momento. A mulher está numa posição ali quase que passiva, né, lendo apenas e sendo personagem dos livros, mas ela não está fabricando. Então, aqui no Leito de Folhas Verdes, nós temos uma inversão, tá? É uma índia que vai lamentar o quê? Essa índia está lamentando, ela não tem nome. É uma índia que está lamentando que o amor dela não está vindo. Ela marcou um encontro e ele não veio, tá? E ela vai começar a se lamentar. Por que eu quero mostrar esse poema aqui? Porque ele é importante vocês saberem como é que é a fabricação do mundo indígena, tá? Olha o lamento dela.
Por que tardas, Jatir? Jatir é o namorado dela, né? O namorado, né? Não sei como é que se chama ali, né? O amor dela chama-se Jatir. E ela está dizendo, por que tardas, Jatir? Que tanto a custo a voz do meu amor moves teus passos? Ou seja, eu te chamo e tu não responde. Da noite à viração, ou seja, a viração da noite, o ventinho da noite, movendo as folhas já nos cimos do bosque rumoreja, ou seja, já está chegando aquele finalzinho de tarde, aquele ventinho que anuncia já a noite. Aí olha só o que ela fez. Eu, sob a copa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa com um mimoso tapiz de folhas brandas, onde o frouxo luar brinca entre flores. Reparem o que ela diz claramente, eu mesma, Jatir, subi na árvore, peguei folhas novas, verdes, e fiz uma cama para nos amarmos. Então só falta tu, porque tu não está aí, falta uma pessoa, né? E ela começa a ver que o tempo está passando. E, turma, o tempo, como é que o tempo passa para mim? Eu olho para o celular aqui e vejo como é que é o tempo passando. Eu posso olhar para um relógio, nem uso mais, mas eu posso olhar para um relógio. Mas como é que é o tempo no mundo indígena? O tempo no mundo indígena não é feito por relógio. É uma flor que se abre, é a lua que surge, o sol que se põe, o ventinho que chega, a natureza comunica, tá? Então, você sabe melhor do que ninguém, né, que os índios tinham toda essa relação com a natureza fala para eles, certo? Para nós aqui é uma coisa meio, né, às vezes a gente não... Quem é que hoje em dia, por exemplo, pega e vai olhar a estrela, analisar? Os índios analisavam, pintavam, tudo mais. Hoje tu vai olhar, vai apontar uma estrela, alguém já diz, ó, vai te dar verruga e tudo mais, né? Enfim, naquela época eles eram estudiosos. Então entendam que o passar do tempo com os índios é feito aqui de uma forma, tá? Com os ciclos da natureza, tá? Aí ela começa a se lamentar, porque o amor não está ali. Ela diz, ó, a flor que desabrocha ao romper da alva, um só giro do sol não mais vegeta. Então tem aquelas flores, né, que surgem num dia e morrem no mesmo dia. Sabe o que ela diz? Ela se compara. Ó, o eu oprimido aqui. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio que me dê vida. E quem é que é esse doce raio? É o Jatir, que não veio. E aí, é muito comum também nesse mundo romântico, tá? O tema do primeiro amor. Só que o primeiro amor único, absoluto. Ou seja, não é eu com várias, ela com vários. É um amor. Eu nasci para uma pessoa só, tá? Olha o que ela vai dizer. Outro amor nunca tive, Jatir. És meu, sou tua. Então, o tema do amor absoluto aqui, tá? E mais, olha o que ela diz. Meus olhos, Jatir, outros olhos nunca viram. Não sentiram meus lábios outros lábios, nem outras mãos, Jatir, que não as tuas arazóia na cinta me apertaram. A arazóia era tipo uma cinta de flores que as índias usavam. Ou seja, ninguém me tocou, ninguém me olhou. Eu não olhei para ninguém. Eu sou totalmente tua, Jatir. Mas cadê tu? Cadê tu, Jatir? Que eu fui lá, subi numa árvore, Jatir, peguei as folhas mais bonitinhas, Jatir, fiz uma cama te esperando. O tempo tá passando, bulgaria ali, a flor tá soltando um aroma. O tempo tá passando e cadê o Jatir? Olha o que ela diz. A flor do tamarindo, só cuide umas inversões aqui, tá? A flor do tamarindo jaz, morre entreaberta. Já solta o bulgari mais doce aroma. Ou seja, as flores estão falando, estão comunicando, estão exalando cheiros. O tempo está passando e cadê o Jatir? Também meu coração, Jatir, como estas flores, olha a comparação dela, sentimento com as flores. Melhor perfume exala ao pé da noite. Ou seja, o que ela está dizendo, eu tô para coisa, né? Eu tô pro clima, e a melhor clima é a noite. Só que como é que vai terminar o poema? Ele não vem. É um balão indígena aqui, né? Não me escutas, Jatir, nem tardo acordes a voz do meu amor, que em vão te chama. Não adianta chamar, ter feito uma cama, porque o Jatir não veio. E qual é a solução dela? Ó, quem ela clama. Tupã, tá lembrado do Tupã? É o mesmo Zeus, é o mesmo Júpiter lá dos gregos romanos, tá? Tupã é a entidade divina máxima dos índios. O que ela quer? O dos ventos, das tempestades, né? O que ela diz, Tupã, por favor, está rompendo o sol. Ou seja, se está rompendo o sol, ela passou final da tarde, noite e toda a manhã surgindo e não veio Jatir. Então ela está tão indignada que ela diz, Tupã, lá rompe o sol. Do leito inútil, ou seja, essa cama que não serviu para nada porque o Jatir não veio, que tu mande uma brisa que sacuda essas folhas e termine com essa cama aqui, tá? Então aqui ele é um poema interessantíssimo do mundo indígena, porque quem é que está aqui é um ponto de vista feminino, e o índio, o Jatir, não veio, né? Mas a gente vê como é que é a passagem do tempo no mundo indígena,
a compaixão, o eu oprimido, um eu feminino oprimido aqui. Então, a gente não tem somente, não somente o mundo pertencente aos homens aqui, né? Só eu lírico masculino, por exemplo. E cuidem o título. Não indica muita coisa de indianismo. Tem um poema lá chamado Marabá. Pô, eu sei Marabá, né? Marabá é aquela Índia que é mistura de branco com índio e saiu não tão índia, que era rejeitada na tribo e tudo mais. É um poema do Gonçalves Dias. Aí eu sei, e Jucapirama. Pô, o título traz. Agora, quando eu digo leito de folhas verdes, eu penso, cama de folhas verdes. O que tem a ver com indígena? E é um poema indígena, tá? Pessoal, aqui agora a gente vai então para o todo-poderoso poema chamado Ijucapirama, tá? Ijucapirama. Não se esqueçam que Ijucapirama não é o nome do índio, tá? Ijucapirama, o I é negação em tupi, então significa aquele que não deve viver. Aquele que não deve viver. Ou seja, tu sabe que alguém vai morrer aí, tá? Porque não deve viver. Muito bem. Então o que vai acontecer, tá? Nós temos duas tribos aqui. Uma tribo que é a tribo Tupi, tá? A tribo Tupi, e do outro lado você tem a tribo dos Timbiras. O que vai acontecer? Tu tem um personagem que ele é um jovem guerreiro que está junto com o pai dele que é velho e cego, tá? Velho e cego. Então o que está acontecendo? O pai está caidaço, assim, o pai está vivendo os últimos momentos da vida, o pai é cego. E aí eles param e dizem, filho, por favor, consiga alguma coisa para eu comer e tudo mais. E o filho diz, pai, espera aí que eu vou achar, tá? Só que ele se embrenha nas matas, esse jovem tupi guerreiro aí, e ele cai prisioneiro de uma tribo Timbiras. E aí a pergunta, essa tribo Timbiras pega esse guerreiro, amarra ele com aquela corda mussurana e decide que vai fazer dele o ritual antropofágico, vai fazer dele comida, tá? Vai fazer dele não alimento, né? A gente sabe o signo aquele da questão toda envolvendo o ritual antropofágico, tá? Deixa eu aqui perguntar antes de mais nada. Vocês já ouviram falar no poema Ijucapirama? Quem é que já ouviu falar e quem é que sabe a historinha? Alguém se lembra aí? Só para ver se é novidade ou não. Ele é um poema clássico do mundo romântico, tá? O Ijucapirama. Ele é um poema longo, um poema que é um conto, na verdade, né? É um poema dividido em 10 partes. Então, hoje, basicamente, assim, seria, sei lá, 10 páginas, para vocês terem uma ideia, tá? Então, alguém aí já ouviu falar no Ijucapirama? Não. Alô, alô, alguém, pelo menos dá um oi aí, tá? Só para eu saber se tá tudo ok. Alô, 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 alô. Tá, a Jéssica já falou ali. Tá, valeu. Então, assim, ó. Esse jovem guerreiro deixou o pai dele sentado, cego, o pai dele velho, caído, quase morto ali, né? Enfim, nas últimas, já disse assim, pai, eu vou conseguir comida para ti, não te preocupa. E ele se embrenha nas matas. No momento que ele se embrenha nas matas, ele cai numa tribo chamada Timbiras, os terríveis Timbiras que faziam o ritual antropofágico. Os Timbiras amarram esse jovem tupi, tá? E aí vocês têm o ritual baseado no Hans Staden, lá da nossa literatura informativa, né? E aí o líder da tribo dos Timbiras chega nesse jovem, que é o nosso protagonista, né? Chega nele e diz assim, ó, tu caiu preso numa tribo, a partir de agora, né, antropofágica. Se tu tem que ter o canto de morte, ou seja, aquelas tuas últimas palavras, a tua canção da morte, canta. Se tu não tem, cala-te e espera a morte. E aí esse jovem vai cantar o canto de morte dele. E é importante que ele diz assim, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas eu cresci. Guerreiros, eu descendo da tribo Tupi. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouçam, né? Ouvi, tá? Bom, e aí esse jovem guerreiro, ele vai dizer, olha, eu já matei várias pessoas, eu já participei de 500 mil guerras, mas hoje eu vivo tão somente para um pai que amo. E aí vocês vão ver, pô, é o romantismo agora também colocando amor e idealização nos índios nessa relação. Não é a gente olhar apenas um amor meu, branco, urbano, né? Ah, lá pelas tantas, olhando para mim, né? Ah, o amor que eu sinto pelo meu pai é só eu e tal. Não, tá colocando também aquela relação de que o índio tem sentimento e esse sentimento tem que ser mostrado, tal qual construção do homem. Então o índio aqui é construído tal qual o parâmetro do ser humano.
tá? Normal aqui no sentido não de como fazia 300 anos antes, que o índio era um bicho. O índio não é um ser que pertence a nós, é uma coisa diferente, tudo mais, né? Não é isso aí. O índio aqui está sendo colocado com todos os sentimentos inerentes a ele, ser humano, tá? Bom, aí o que vai dizer ele, né? Ó, eu vivo apenas e tão somente com um pai que está mal. Eu sei que eu mato, faço, aconteça, sei que um dia eu cairia no ritual antropofágico, mas eu tenho um pai que por ele eu vivo. Só que nesse momento o índio começa a chorar. E aí você sabe, uma lágrima começa a rolar nos olhos e você sabe, né? Quando alguém chora ou demonstra esse sentimento, o que acontece? Ele não é digno de ser comido. E o chefe dos timbiras olha aquilo ali e diz assim, ó, soltai-o, diz o chefe. Pasma a turba. Todo mundo fica assim, mas por que vai soltar? E aí começam a soltar, a desamarrar e tudo mais. E aí o chefe diz, és livre, meu velho, parte. Só que o jovem não está se ligando que ele está sendo liberado porque ele chorou. Tanto que ele diz, ó, e voltarei. Meu pai morrendo, eu volto, né, para continuar o ritual. E outro diz, debalde é em vão. Em vão. Aí diz, não, sim, voltarei assim que meu pai morrer, né? Ele diz assim, não voltes. E aí o chefe se indigna, diz assim, não voltes. É bem feliz, se existe o teu pai ainda, que não te veja. Que filho tem qual chora, és livre, parte. E aí esse jovem guerreiro começa a se impacientar, porque ele não é covarde. Vocês viram no canto de morte dele, que ele é forte, bravo, ele diz, ora, não partirei. Quero provar-te que um filho dos tupis vive com honra. E vai participar sim. E aí o que diz o chefe Timbira? Mentiste, porque um tupi não chora nunca. E tu choraste. Parte, não queremos com carne vil de fraco enfraquecer os nossos fortes. E aí não tem o que fazer porque não vai ser comido. A tribo não quer ele, está rejeitando ele, certo? E aí ele pega, sai, vai até o pai dele. Só que nesse momento do ritual se passaram, né, algumas horas. E quando ele chega no pai, o pai é cego, não se esqueçam, né? O pai pega assim, filho, tardaste muito, onde é que tu estava, né? E tal, diz, pai, tive uns contratempos aqui, enfim, né? Mas vamos que é hora, trago-te mantimentos, como aqui e tudo mais. Só que o pai começa a ver que o filho está meio tremendo na fala, né? Assim, filho querido meu, tu nunca temeste, agora temes, o que aconteceu, né? O que está rolando aí? E aí o pai é cego, mas ele sente o forte cheiro das tintas na cabeça do filho, né? Que eles pintaram na outra tribo com as cores. E ele diz, filho, baixa aqui. E o pai bota a mão na cabeça do filho, sente o cheiro das tintas e diz, tu foi pego no ritual antropofágico? E o filho diz, sim, pai. De que tribo? Dos timbiras. E quando ele fala timbiras, o pai começa a ficar muito feliz, porque na cabeça do pai ele conseguiu fugir dos timbiras, mas não é isso que aconteceu, a gente sabe, né? E tu conseguiu romper a corda deles, fugir e tudo mais. E o filho diz, não, pai, não foi nada disso. Eu simplesmente disse que tem um pai que está nas últimas e que morro por ele, e que assim que terminasse o ritual antropofágico, eu iria lá. O pai fica exatamente uma fera. O pai fica enlouquecido, com voz de tigre, como diz o texto. Aí o pai vai olhar para o filho, metaforicamente, né, porque ele é cego, mas ele vai negar o filho. Olha o que ele diz. Tu choraste em presença da morte, meu filho. Na presença de estranhos choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Ou seja, né? Eu tenho que saber em qual conto ocorre cada ato? Claro que não. Não, de jeito nenhum. Tem que saber só uma síntese da história, tá? É a síntese da história. Eu só coloco ali para mostrar o quanto ele é longo e ele é dividido, tá? Então é só uma síntese da história, porque não sendo leitura obrigatória, eu não fico esperando isso aí. Mas o que tu tem que saber, sim, é que no caso, como eu quero contar uma história maior, que eu não quero ficar só com uma coisinha que eu consumo em 1 minuto, eles faziam esses poemas narrativos, esses poemas gigantes, longos e tudo mais, né? Enfim, que eu conto, o poema narrativo é que eu conto uma história, mas com métrica e rima. E o detalhe, a métrica da Candesílio vai variando a todo momento. É 12 sílabas, é 10, vai para 5, vai para 7, vai para... A todo momento, né? Tem que pegar exatamente cada parte, como ele está mudando ali a metrificação. O Gonçalves Dias, ele não é parnasiano, mas eu digo para vocês, ele é um mestre da metrificação, da rima e do ritmo. Ele é um mestre. Se vocês olharem a canção do Exílio, é bem assim, ó. Minha terra tem pau. Ele fica forte, fraca, forte, fraca. Ele usa a sílaba tônica, usa a sílaba átona. Tônica, átona, tá? O hino nacional, basicamente, depois é assim, né? Ouviram do Ipirangas, mas todo ele é assim, ó, fraco e forte.
O Gonçalves Dias é perfeição na manipulação do verso, né? Perfeito. Ele é um descendente de Camões, assim, não digo tanto na temática, né? Mas no sentido de domínio do verso. Bom, o pai fica uma fera, tá? O pai diz assim, onde é que é essa tribo? Aí o filho diz, passando e tudo mais, vamos até lá. E o pai chega lá com o filho, chama o chefe dos timbiras e diz, aqui trago meu filho para continuar o ritual antropofágico. E aí, na verdade, o que vão dizer para ele? Nós não queremos o teu filho. Não, mas eu faço questão, aqui está, tem que continuar o ritual antropofágico. E aí o chefe timbeira vai dizer, nós não queremos o teu filho porque o teu filho chorou em presença da morte. Eu não quero isso, tá? E aí vocês têm a negação por parte do pai. Só que assim, quando o pai fica sabendo que o filho chorou em presença da morte, o pai simplesmente abandona o filho, vira as costas e está indo. Ou seja, só me faltava essa para o final da vida, né? Ou seja, uma vida de humilhação agora. Só que aí vamos lembrar, por que que o índio chorou? Não é de medo, não é de falta de coragem. O índio chorou porque ele ama o pai dele. Ele é um índio moldado dentro do romantismo, do sentimentalismo. E aí, quando o pai está indo embora, toda a tribo fica olhando para esse índio. E o índio vai começar a provocar a tribo sozinho, ele provoca vários. Ele diz, alarma, alarma. E é um grito de guerra, de combate, né? E de repente o pai ouve o filho falar alarma, alarma, e o pai para. E de repente vem uns 20 timbiras em cima desse jovem guerreiro e começam a bater, bater, bater mesmo, né? Até que o chefe timbira diz, chega, que ele se mostrou agora, assim, um grande corajoso para, digamos assim, para o ritual é preciso que ele ainda tenha forças. Então eles não matam. Só que largam ele quase morto nos braços do pai. E quando o pai recebe o filho, o que ele diz? No 9 ali, este sim que é o meu filho muito amado. E pois que eu acho, enfim, qual sempre eu tive, corram livres as lágrimas que choram, estas lágrimas sim que não desonram. Ou seja, o pai, no final, vê que o filho sempre foi um corajoso sim, tá? Essa é a verdade. E agora tem um detalhe, um pulo do gato que eu quero que vocês cuidem, tá? Se ele vai entrar para o ritual antropofágico, deveria o ritual ser descrito na parte 10. Agora tem um detalhe que eu quero conversar com vocês, tá? O romantismo ele era extremamente puritano, digamos, tá? Vocês não têm cenas sexuais descritas, tá? Quem leu, por exemplo, Iracema, na hora que ela vai transar com o Martim, não tem a transa ali propriamente descrita, nada como aparecer lá, por exemplo, no Curtiço, nas obras mais realistas, né? Tu não tem isso aí. O romantismo tinha um público formado por mulheres casadoras e tu não poderia, por exemplo, macular esse público. Então, tu tá lendo lá Iracema, como é que tu sabe que ela transou? Porque apenas tem uma frase assim, e Tupã, Iracema se deitou na rede, Tupã não mais tinha sua virgem. Ou seja, a gente depreende, ela transou, mas é tudo... Pô, tu pega ali, sei lá, Lucila, que era uma prostituta, não tem cenas sexuais fortes descritas. Então, eu sempre mantenho uma linha mais puritana, conservadora com o meu público leitor. Tá? Agora, reparem, vocês viram lá, tu pega um livro do Jean de Derrida, ou tu pega do Hans Staden, que eles descrevem tintim por tintim como é que é a antropofagia. Tem gente que pinta a antropofagia, é uma cena terrível de engolir. Sabe quem é que tem estômago fraco, não consegue ver aquilo ali, tá? O que acontece? A parte 9 é onde decidem que ele vai agora participar do ritual antropofágico. Então a gente está esperando, né? Pô, vai ser descrito? Pula, nós vamos depreender que ele foi comido, mas não vai ter nenhum detalhezinho agora, tá? Então nós depreendemos, ou seja, eu respeito o meu público leitor romântico, não colocando uma cena terrível, grotesca, pesada como um ritual antropofágico, tá? E como é que termina? Esta cena desse rapaz jovem guerreiro que acabou, digamos assim, peitando toda uma tribo, ficou tão marcado naquele mundo ali, que como é que termina o 10? Um velho timbira, da tribo que matou, né? Coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro e do pai dele, do velho tupi. E à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente meninos, eu vi, ninguém está conversando comigo, eu vi esses próprios olhos aqui, um rapaz, tá? Que acabou então provocando toda uma tribo e morrendo como corajoso. Não é ficção. Eu vi, meninos, eu vi. Então aqui é o índio que chora em presença da morte, não por medo, mas por amor ao pai, porque ele é construído segundo os padrões românticos de idealização. Indianismo, valorização do índio. Pessoal, eu vou entrar aqui rapidamente na segunda geração, tá?
A gente não vai conseguir terminar tudo isso aqui, a gente vai continuar na semana que vem, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui do Álvares de Azevedo. Mesmo assim, se vocês quiserem já antecipar o estudo, eu mando para vocês, tá? Porque aqui ainda tem o Casimiro de Abreu, ainda tem o Castro Alves, tem o Sousana e tem uma enxurrada de exercícios no final, tá? Mas a segunda geração, só para a gente começar, sem entrar no Álvares de Azevedo, mas falando dele, né? A segunda geração ela é chamada de ultra-romântica. Aí vocês vão perguntar por quê? Por que ela não é só romântica, mas ela é ultra? Porque ela é a mais intimista, é a mais subjetiva, é a mais eu. De todas elas, é a mais intimista, a mais subjetiva. Por que mal do século? Porque na Europa tinha-se esse movimento de que a vida às vezes não vale a pena, mortes, esse mal-estar no mundo, o que a gente chamaria hoje será de depressão, tá? Lembrando que, por exemplo, quem já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, o próprio Brás Cubas inventa um emplasto anti-hipocondríaco para eliminar as dores do mundo. Claro que é uma metáfora ali, né? Mas reparem que o mundo está doente, o mundo está mal, o mundo está para baixo, as coisas não se realizam, há essa depressão. E essa segunda geração aqui é formada por autores que não tem mais aquele papel, por exemplo, de eu tenho que defender minha pátria. Eu tenho que agora pagar o preço de estar próximo à independência do Brasil. Não, essa foi a primeira geração. Eu mudei geração, turma, eu mudei temática. Entendam por que eu tô... Senão eu colocava todos eles juntos. Não dividiria nunca em geração. Se eu mudei de geração, tem um motivo para tal. E qual é o motivo para tal agora, né? É uma geração que vai falar de algo, é uma geração que eu chamo de pé na Europa. É uma geração também influenciada por um poeta que era inglês, um poeta que tinha o catálogo de maldito, já devem ter ouvido falar, né? O Lord Byron, tá? O Lord Byron que fez aquele personagem, o galante, o Dom Juan, tá? Quem já viu aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, eles têm os poemas do Lord Byron ali, tá? Enfim, então Lord Byron era o líder, tanto é que essa geração que se chamava Byroniana, de Lord Byron, Byroniana, ultra romântico mal do século, tá? Então essa geração aqui, só para nós mais ou menos aqui encerrarmos, tá? Ela é uma geração em que a vida não vale a pena. Entendam agora como é que é a postura do mal do século, tá? A vida não vale a pena, certo? Não vale a pena, tá? Eu tô mal, a vida não vale a pena. Então, assim, tá aí, porque eu não quero um futuro. Eles odiavam, pessoal, eles tinham ódio a pessoas velhas. Eles odiavam a velhice. Tá aí o passado. O passado é bom, é um momento de felicidade, de inocência, mas ele foi, não volta. Então, reparem, se eu sou um poeta do mal do século, o que me resta, tá? Olha só, o futuro eu não quero, rejeito, eu não quero ser velho. O passado é bom, mas ele não volta. Morrer cedo. É isso que eles vão pedir nos poemas. E vão pedir mesmo. Vocês vão ver os poemas do Álvares de Azevedo, quais são os nomes lembrança de morrer, se eu morresse amanhã. Ou seja, é nesse sentido. São poemas de um eu oprimidíssimo, um eu para baixo, um eu que não está se acertando no mundo. E o escapismo dele qual é? Eu quero a morte. Tá? Esse mundo não me merece, eu quero a morte, não quero fazer parte desta coisa chamada mundo. E aí, por isso que tem o mal do século. Quando vocês ouvirem falar mal do século, é o mundo pessimista, de tédio, de spleen, ou seja, é um mundo melancólico, aquele mundo que não vale a pena viver para eles, certo? Porque você sabe que tem poetas que vão celebrar sempre, sempre a vida, não importa se ela é ruim, boa, não importa, a vida é algo para ser sempre celebrado, tá? Aí, esses poetas da segunda geração aqui, a vida não vale a pena. O Álvares é total amor e morte, total, 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 é aquele cara de amor e morte, a vida não vale a pena. Já o Casimiro, como eu falei, é um pouquinho mais alegre, ele encontra a felicidade no passado, ele faz escapismo. Escapismo do Álvares, morte. Escapismo do Casimiro, é passado. Tá? Então, assim, a semana que vem a gente começa a analisar o Álvares de Azevedo. Tá? Quem quiser o materialzinho lá, já peça, certo? Eu mando, né, aí, quando der eu já mando, né? Já vai com os outros, vocês já podem até antecipar, a gente pode até fazer essa questão que eu acho até mais legal, de repente, fazer uma espécie de até aula invertida, vocês vão tendo antecipadamente, você já tem no livro, claro, né, mas podem já olhando antecipadamente o que há de vir, já dando uma olhada nas perguntas, tentar fazer, e qualquer dúvida, quando eu estiver passando, porque eu passo, vou lendo as perguntas, vou fazendo, vou respondendo e vou tirando as dúvidas ali, né. Então, é isso aí, pessoal, tá? A gente vai aqui, não, a gente vai... Não, não me lembro agora, não, 1h40, 13h10 é agora, né, que termina, né? É agora. 13h10. É isso, né? Eu não estou perdido, né? Não. Tá. Então tá, pessoal. Então, ficamos assim.
deem um tchau para mim aí, só para eu saber se está tudo ok, tá? E continuamos firmes aí. De novo, falei para vocês, tem muita gente que não está estudando, sabe quando é que volta, é verdade, né? Mas, turma, estudem muito, que vai valer a pena, tá? Façam todas as lições, peguem os exercícios. Isso que a literatura é um pouquinho menos, né? As notas, mas estudem muito as outras, principalmente medicina e biologia, vão atrás, aproveitem esse tempo bem organizado aí, tá? Para quando a gente voltar com tudo, voltar de obrigatória. Até a próxima, então.